Santos, Deus soberano, Filho, Espírito Santo, és bem-vindo. Que o Espírito Santo esteja bem-vindo. Toma o teu espaço, toma o teu lugar. Pai, venha falar conosco. Senhor, queremos logos, nós também esperamos de ti, Rema. Pai, queremos receber uma palavra profética, queremos receber uma instrução, queremos receber um conforto, algo que o Senhor está presente, algo, Senhor, que nos mostra que durante esses dias o Senhor Deus agiu, o Senhor nos visitou. Fale, Deus, ao teu povo, fale conosco. E que ninguém saia como entrou. Eterno Deus, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Fale conosco no nome de Jesus. Vamos tentar falar comigo e depois vamos à palavra. Tuas mãos, Senhor. Deixa Deus falar comigo. Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, dentro de meu coração.
Obrigado porque tu falas e obrigado porque falarás. E não apenas, Senhor, falarás, como aparecerás. És o Deus que fala e aparece. Quando aparece, o Senhor fala. E és o Deus que fala mesmo sem aparecer. Apareça e fala sem aparecer. Glorifica o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Shalom, Adonai. Muito fique bem. A paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao encerramento dos nossos 23 dias de declarações proféticas com jejum e oração. Irmão Cardoso, seja bem-vindo. Não apresentaram o irmão Cardoso? Debuxaste? A me ter na dúvida para debuxar. Glória a Deus, vamos à palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para si. Eu tenho uma palavra de Deus para ti. Neste dia, vamos para o primeiro livro da Bíblia, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17. Primeiro vamos ler o verso 1 a 6 e depois vamos para o verso 15 a 19. Milha, coloca a Almeida Corrigida Fiel, como eu tenho. Não, esta é a revista atualizada. Bom, pronto, com o meu Almeida Fiel, eu tenho aqui a Almeida Corrigida Fiel. Ok? Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar na tela. E assim está escrito, assim diz a palavra de Deus. Sendo pois Abraão da idade de 90 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, és a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Vamos para o versículo 15 até 19. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai tua mulher não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar, e te darei dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: Quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. Palavra do Senhor. Tenha vontade de sentar-se. Ok, hoje é o encerramento dos nossos 23 dias de jejum e oração, com declarações proféticas. E nós estivemos aqui durante esses 22 dias, e hoje é o último dia, o encerramento.
e ouvimos muito da parte de Deus aqui. Fomos abençoados, fomos transformados, fomos impactados e já há bastante testemunho relativamente a esse trabalho. E tal como havia dito num dos dias, que este trabalho, no início do ano, é um trabalho muito diferente. O que nós estamos a fazer, nós estamos a definir o curso da nossa vida. Tem pessoas, ano após ano, alguém define o curso da sua vida. E com este trabalho de jejum e oração, eu vou dizer, eu não aceito mais que seja alguém a ditar ordem na minha vida, o que tem que acontecer, o que tem que ser na minha vida. Eu mesmo é quem vou definir, através da oração, da palavra de Deus, da declaração profética, o que a minha vida vai ser ou deve ser no ano de 2023. Dei um exemplo, lembro-me, acontece com muita gente, sobretudo no começo do ano, e uma maneira estratégica que o adversário procura definir o que a tua vida vai ser. Às vezes a aparição de um sonho qualquer que para ti pode ser insignificante, mas o contexto daquele sonho é o inimigo ditar ordem do que a tua vida vai ser financeiramente, economicamente, laboralmente, materialmente, até mesmo emocionalmente. E a gente, mesmo vindo na igreja, o inimigo já no começo do primeiro mês decretou, determinou o que a vida desta pessoa vai ser. E por conta da ignorância, nós às vezes não sabemos, não entendemos, não conseguimos interpretar certos sonhos, algumas advertências da parte de Deus, e damos conta mais tarde, já é tarde uma hora. Certa vez um empresário em Londres era um homem de grandes negócios. Era um homem rico, para não dizer bilionário. E ali ele assustou que o negócio começou a ir à falência. E nessa fechou a primeira empresa, fechou a segunda, fechou a terceira, e só lhe restavam duas. Nós estamos a falar de um empresário crente, do empresário fiel nos dízimos e nas ofertas. E ali ele começou a ver a coisa ir de mal para pior. Foi consultar o seu pastor e começaram a orar. O pastor começou a orar. A um dado momento, Deus abriu os olhos do pastor e revelou, mostrou o que aconteceu com este empresário. Certo dia, ele dorme. E no dormir ele sonha, certa mulher lhe aparece. Esta mulher aparece com a intenção de envolver-se com ele. Aí ele assustou do sonho. Tornou a dormir, voltou a sonhar outra vez. A mesma mulher aparece. Dessa vez a mulher tentou, não conseguiu, e a mulher rompeu uma das paredes. Quando rompeu uma das paredes, a parede caiu e ela desapareceu. Quando Deus revelou isso ao pastor, o pastor conseguiu perceber de onde começou o problema. Essa mulher determinou o curso da vida financeira deste empresário, que era sair do melhor e ir para a falência completa e total. E este servo de Deus levantou-se, repreendeu, quebrou e cancelou em menos de um ano. Ele não só recuperou, como ele foi mais além daquilo que ele era. É desta forma, é uma dessas maneiras que o adversário, de ano em ano, determina o curso de vidas de muita gente. E estou a falar com consciência de que alguém já determinaram a vida dele. Só este exemplo já está a fazer lembrar de que o que você teve como sonho, que pareceu insignificante, a tua vida já foi determinado o que ela será neste ano. E até alguns já estão a enfrentar, viver as consequências. Então, como nós estamos nesse trabalho e hoje já terminamos, o tema central é declare um novo tempo. Hoje eu quero falar, declare um novo tempo. Na verdade não é declarar, quero falar novo tempo, novo nome. Isso é que eu quero falar. Novo tempo, novo nome. Nós não podemos chegar no novo tempo se não tivermos o novo nome.
o novo nome vai nos identificar com o novo tempo. E eu peço por gentileza, me acompanha mesmo nesta mensagem, porque vamos navegar um pouco de Gênesis capítulo 2 até pelo menos Gênesis capítulo 18, para que consigamos estar bem sintonizados e compreendamos a mensagem central. Novo tempo, novo nome. Sempre que vai haver um novo tempo, vai surgir necessidade de haver uma nova identidade. Por exemplo, quando o colono começou a invadir a África, e de modo particular, os portugueses ao invadirem Angola, uma das coisas que os tugas fizeram é procurar mudar a nossa identidade. Nenhum angolano tinha um nome português. Correia, Martins, nenhum angolano. Hoje nós carregamos os nomes portugueses. E se nos for permitido recuar e ir até os nossos bis-trisavós, nós vamos perceber que nenhum deles carregava este sobrenome. Os nossos nomes são de origem banto. É aqueles nomes bruto, aqueles nomes pesado. Macuta Ponga. Você vê a carga, o peso que o nome tem. Não é Antônia, não é Joana, não é Maria. Não são esses os nossos nomes. Esses nomes nos foram imputados, fomos obrigados. Os nossos antepassados foram obrigados a receberem este nome. Porque o alvo do colono foi mudar a identidade, aculturar essas pessoas. E isso começa por quê? Por mudança do nome. Vai mudar a sua identidade. O meu nome não é Panzo, não é P-A-Z-O, não. Este nome Panzo é um nome português e que eu não sei o que isso significa. O meu nome da cultura banto, Bakongo, é Panzo. Este aqui é o meu nome. Se escreve M-P-A-N-Z-U. Este aqui é o nome Bakongo. Agora, o P-A-N-Z-O, esse é o nome português. Porque até mesmo no meu certidão só se tirou M, termina com U. Os meus documentos, o meu certificado de ensino médio leva Panzo com U, P-A-N-Z-U. Nessa de tratar bilhete renova, acharam melhor me darem um nome que não tem significado, P-A-N-Z-O. Isso não tem sentido. Não é um nome Bakongo, não é. Mas pelo menos já quando você escuta Panzo, já tem ideia que esses são os backup. Estamos em sintonia. Mas não é este o meu nome. Um Panzo tem um significado. O Panzo ou Panzo não tem significado. Então, trabalharam a nossa mente de tal maneira que nós começamos a negar a nossa identidade, a nossa cultura. Vai ver o que normalmente escreve-se com N-K-I-S-I, agora é escrito com Q-U-I. São coisas completamente distintas, não tem nenhum significado. Por essa razão, sempre que quando fui registrar meus filhos, eu fui bem claro, não me troquem aqui o nome. Quantos vão registrar os filhos e não é aquele nome que você quer dar? O Estado já define, por isso amo os brazuca. Dá o nome que você quer. O nome que eu estou atribuindo tem um símbolo, tem um significado, tem uma identidade. Então, é desta forma, como era um novo tempo, uma nova estação, houve essa necessidade do português aculturar os angolanos e até hoje, nós continuamos com isso. Alguns de nós sentem vergonha dos nomes tradicionais. Diga-me um nome bruto ali. Um nome sulano bruto. Alguém diga ali. Mandu. Ngembe. Não é Ngembe. Tem que expressar o Ngembe. Não toda aula. Faz parte da mensagem. Não dá mais um ou dois. Kinzalizali. Significa o quê? Ok.
E isso não aconteceu só com pessoas, até com certas localidades. Por exemplo, Bié não é Bié. Nunca foi Bié. Bié foi Vié. O branco, para nos escravizar, para mudar a nossa mente, ele teve que começar pela identidade, te levar a pensar como branco, te levar a agir como branco. Na verdade, você não é branco, você é preto, você é negro. Novo tempo, nova identidade, nova estação. Por isso é que nós temos dos santos, todos aqueles nomes. Gurgel. Gurgel é da onde? Van Dongen. Van Dongen é um nome dos holandeses. Não é nosso. Não faz parte da nossa cultura. Não faz parte da nossa identidade. E nós perdemos as nossas origens. Tudo começou por ali por causa do quê? Nova estação, novo tempo. Nós perdemos isso. Por essa razão que hoje comemos com talheres. Temos vergonha de comer com as mãos. Falei isso quando? Na quinta ou na quarta? Quinta ou terça? Hoje temos vergonha de comer com as mãos. Comemos apenas com talheres, garfos. Senti prazer em ver o profeta Oséias, que pregou durante a semana profética. Depois fomos almoçar com ele. Ele comeu com as mãos, lavou as mãos, comer arroz com as mãos, comer frutos com as mãos, porque é assim na terra dele. Nós angolanos fomos aculturados. Não é o caso dos nigerianos, não é o caso dos congoleses, RDC como Brazzaville. Eles mantêm a sua identidade, mantêm aquilo que eles são. E é exatamente isso que nós estamos a falar. Se nós queremos viver um novo tempo, experimentarmos um novo tempo, nós temos que partir da nossa identidade, a mudança da identidade. Se a minha identidade não for mudada, eu não vou experimentar um novo tempo. E esse texto que nós estamos a ver começa exatamente ali, onde o Senhor Deus aparece a Abrão. Temos duas personagens aqui. Temos Abrão e depois temos Abraão. Uma pessoa é Abrão e a outra pessoa é Abrão. São duas pessoas distintas. Assim eu já terminei a mensagem. Duas pessoas. Uma pessoa é Abrão e a outra pessoa é Abraão. Então Deus aparece a aparece Abrão e fala com ele. Primeira lição que nós podemos reter é de que Deus é um Deus que aparece e fala, e é um Deus que fala sem aparecer. Deus, quando ele aparece, quando ele se mostra, ele vai falar. Mas Deus pode falar sem aparecer. Nesse mesmo texto que nós lemos, o Senhor Deus aparece. Mas quando vamos para outros textos, sobretudo na caminhada entre Deus e Abraão, tem momentos que Deus aparecia e falava. E houve um intervalo de tempo, que daqui a pouco falamos, em que Deus já não aparece, ele apenas fala. Quer dizer que servimos um Deus que aparece e fala, e ele fala sem necessariamente aparecer. Quando Deus aparece e fala, primeiro temos Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 12, no versículo 7. Lá no versículo 7, vemos a primeiríssima vez que Deus aparece e fala a Abraão. Em Gênesis capítulo 12, diz no versículo 7, Deus aparece e fala a Abraão. Quando é que Deus apareceu? Deus apareceu quando Abraão foi obediente, quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para uma terra. E eu te abençoarei. Abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, farei de ti um homem grande e um nome grande. Abraão resolve obedecer a Deus. Ele sai da sua terra e vai até Canaã.
Quando ele chega, a Bíblia nos diz isso, ele chega no versículo 5 do capítulo 12, Abraão tinha consigo 75 anos e Deus lhe aparece e fala com ele. Mas antes disso Deus não havia aparecido, Deus apenas falou, isso no versículo 1 do capítulo 12. E disse Deus a Abraão, sai. Ele não apareceu, ele apenas falou. Mas já no versículo 7, por conta da obediência de Abraão, a ordem de Deus, Deus aparece e ali Deus fala com Abraão. Segunda vez que Deus aparece a Abraão, exatamente aqui no capítulo 17, onde já se passaram basicamente 24 anos. 24 anos depois, Deus aparece a Abraão. A primeira vez que apareceu, Abraão tinha consigo 75 anos. A segunda vez que Deus aparece a Abraão, Abraão está com 99 anos. Quer dizer, 24 anos se passaram, Deus aparece a Abraão. E quando Deus aparece, diz a palavra do Senhor, ele aparece, fala com Abraão, apresenta-se a Abraão. Uau, essa é a terceira palavra que nós temos que reter. Deus se apresenta a Abraão. Mas ele apareceu, falou, se apresentou a Abraão. Depois mudou o nome de Abraão. Quando ele muda o nome de Abraão, ele confirma a Abraão a promessa e a aliança que ele tem com ele. E finalmente ele muda o nome da Sara. Isso é que ocorre quando Deus aparece a Abraão pela segunda vez. A terceira é que está no capítulo 18. Deus aparece a Abraão pela terceira vez, ainda Abraão com 99 anos. Nesta aparição ou revelação de Deus a Abraão, Deus aparece já estando Abraão em Carvalhais de Marém, lá em Canaã. Abraão está sentado no maior calor do dia, ele vê 3 homens a vir. E ele entende que é Deus, teofania. Ele vai, ele se prostra, ele os atende, dá-os de comer, porque a caminhada era falarem com Abraão e depois irem para Sodoma e Gomorra para a destruição daquela mesma terra. E ali no capítulo 18, quando o Senhor Deus aparece a Abraão pela terceira vez, aqui já o nome dele mudou. Não mais Abraão, já mudou para Abraão. Quer dizer, das duas primeiras vezes, Deus aparece a Abraão. A terceira vez, Deus aparece a Abraão. Já Abraão mudou-se para Abraão, Deus lhe aparece. E quando Deus lhe aparece, Deus fala a Abraão sobre o futuro dele. Deus fala a Abraão sobre a sua descendência, que seriam escravos no Egito durante 400 anos. Deus fala como é que ele iria livrá-los. Ao mesmo tempo, Deus fala a Abraão que a sua morte será uma morte pacífica. Aí Deus se revela a Abraão. E ao mesmo tempo, Deus fala a Abraão de que maneira, ou seja, em que tempo ele vai ter um filho chamado Isaque. Melhor dizer que Deus lhe dá uma data específica a quando do nascimento do Isaque. Disse para ele, daqui a 1 ano voltarei a ti, e neste tempo a Sara, tua mulher, te dará um filho. Posso ouvir amém dos irmãos? Estamos em sintonia. Parece ser história, não é? Não é história. Vai significar alguma coisa. Então aqui nós vemos Deus aparece e fala. Agora vamos analisar Deus fala e não aparece. Capítulo 12 de Gênesis, logo o primeiro versículo. O Senhor Deus falou a Abraão, mas não apareceu. Ele não se mostrou. Abraão ouviu a voz de Deus. Na comunicação, ele ouviu Deus a ordenar e Abraão resolve obedecer a voz de Deus. A segunda vez que o Senhor Deus fala com Abraão é no capítulo 13, quando Ló aparta-se de Abraão.
Aí Deus vem e fala com Abraão. Era necessário Ló apartar-se. Por quê? Porque a riqueza do Ló e de Abraão cresceu tanto, de tal maneira que os pastores de gado de Abraão e de Ló entraram em conflito. E esse conflito estava a escalonar-se para Abraão e Ló. E Abraão foi tão sábio que disse ao seu sobrinho Ló: que não haja conflito entre nós, porque nós somos família. Aparta-te de mim, se fores para a esquerda, eu irei à direita. E aí Deus fala a Abraão: levanta, Abraão, os teus olhos, olha para norte, olha para sul, olha para o ocidente e olha para o oriente. Toda esta terra, Abraão, que vês, eu te darei, e também darei a tua descendência, e firmarei a minha aliança contigo e com a tua descendência para sempre. Esta é a segunda vez que Deus está a falar com Abraão, mas sem aparecer. A terceira vez que Deus aparece, a terceira vez que Deus fala a Abraão, é no capítulo 15. Ele tem uma visão, e dentro dessa visão o Senhor fala, e ao mesmo tempo Abraão também vai responder. E nesta mesma visão é que Deus vai mostrar a Abraão que ele vai ser pai de multidão. Nessa visão, Deus lhe manda contar as estrelas. Conta as estrelas se você pode. Olha para a areia do mar. É desta forma que a tua descendência será. Estamos em sintonia. Então, nós estamos a ver aqui duas coisas. Deus que aparece e fala, e Deus que fala e não aparece. Neste capítulo que nós estamos a estudar 17, Deus chega, aparece e fala. E a palavra que eu disse que os irmãos detestam é que Deus se revela a Abraão. Deus se apresenta a Abraão. E aqui abriu parênteses. Não, deixa isso para depois. Deus se apresenta a Abraão. E isso me traz algumas perguntas que tenho a resposta. Era natural Deus se apresentar a Abraão pela primeira vez quando ele foi ao encontro de Abraão. Se lermos Gênesis capítulo 11, sobretudo nos últimos versículos, nós vamos ver como Abraão nasceu. E vamos também lá ver a família dele, no caso, os seus 12 irmãos mais velhos. Vamos encontrar o seu sobrinho, o seu pai. E a Bíblia, no versículo 30 do capítulo 11, faz menção de que Sara, ou melhor, Sarai, mulher de Abraão, era estéril. Era natural que, pela primeira vez no capítulo 12, versículo 1, que Deus veio ter com Abraão, ele se apresentasse, irmão e filhos. Mas Deus não se apresenta no capítulo 12. Ele fala: e disse o Senhor a Abraão. Esse Senhor no hebraico é Yahweh, é Jeová. Os irmãos sabem o que significa Jeová, sim ou não? Ok, então não preciso falar o significado de Jeová. Do capítulo 12 até o capítulo 16, nós vemos Jeová a falar e a aparecer a Abraão. Já que no capítulo 17, não é mais o Jeová. Este Jeová vem, fala a Abraão e ele se revela a Abraão, porque Abraão lhe conhecia como Yahweh, Senhor, e ele agora vai se revelar a Abraão. Abraão, eu não sou apenas Senhor. Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Foi essa palavra que Deus disse a Abraão. Coloca a sua Bíblia, versículo 1. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, Deus está a se revelar, Deus está a se apresentar: eu sou Deus Todo-Poderoso.
Será que nós conseguimos entender o impacto desta palavra? Eu sou Deus Todo-Poderoso. É o El Shaddai, no hebraico, El Shaddai. Deus está dizendo a Abraão, eu sou o El Shaddai. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. E esta é a palavra de Deus para alguém nesta manhã. Não sei quem é, mas a palavra de Deus para alguém nesta manhã é que Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus Todo-Poderoso. Se alguém tem te ameaçado, entenda que você tem um Deus Todo-Poderoso. Se alguém disse que você não poderá, não vai conseguir, estou a te dizer de que o Deus que você busca, o Deus que você serve, se chama Deus Todo-Poderoso. Ele não tem poder, Ele é Todo-Poderoso. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu estou a vos apresentar neste encerramento, é o Deus Todo-Poderoso. Vocês não entenderam ainda? Como é que eu vou fazer? Quero explicar aos irmãos essa palavra. É a primeira mensagem. O amém dos irmãos mostrou que não entenderam. Nós, sobretudo, na oração, quando nós estamos a orar, nós gostamos de fazer menção dos nomes de Deus. Nós gostamos de citar o nome de Deus. Elohim, El Shaddai, Jeová Rafa, Jeová Nissi, Adonai. Nós mencionamos esses nomes sem ter em conta o peso que há neste nome, sem saber o que o nome em si carrega. Se nós pelo menos soubéssemos o que o nome carrega, cada nome que você menciona, Adonai, Elohim, Yahweh ou Jeová, El Shaddai, você veria a tua mente a mudar. Porque o nome dele revela o que ele é. Deus está dizendo, Abraão, eu sou. Não é eu tenho, irmão Euclides. Uma coisa é você ter, a outra coisa é você ser. Deus está dizendo, eu sou todo poderoso. Diabo, Satanás tem poder, mas ele não é todo poderoso. Bruxos e feiticeiros têm poder. Estes poderes que eles têm são poderes atribuídos, são poderes concedidos. Mas Deus, Ele é todo poderoso. Ninguém lhe atribuiu poder, ninguém lhe concedeu poder. Esta é a sua natureza, esta é a sua pessoa, este é o seu caráter. Todo poderoso. Eu sirvo um Deus todo poderoso. Se eu sirvo um Deus todo poderoso, não tenho por que temer o poder do maligno, não tenho por que temer o espanto noturno, não tenho por que temer a vida, não tenho por que temer os ataques, não tenho por que temer os laços, as armadilhas, porque eu pertenço, eu sirvo o Deus Todo-Poderoso. A pessoa que tem poder pode perder o poder. A pessoa que tem poder, o seu poder pode fracassar, pode se esvaziar. Mas quem é todo poderoso não perde, não se fracassa, não precisa de carregar. É como nossos telefones, perde